Kel. Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje um bate-papo com o nosso coordenador, chefe cirurgião, o Dr. Cláudio Caramotin. O Dr. Cláudio ele tem uma super e vasta experiência em cirurgia bariátrica, é um dos pioneiros em cirurgia aqui no Brasil. Eu acho o melhor de todos. Tudo que ele vai nos dizer e vai nos contar neste bate-papo não chega a ser bem uma entrevista, é só umas perguntas e respostas que a gente tem muitas dúvidas aqui no consultório dos nossos pacientes. Vai trazer baseado em toda a sua experiência de todos esses anos. O senhor me corrija, mas são mais de 20 anos, né, doutor Motim, de experiência. 22 anos, Raquel. 22 anos, então ele tem muita coisa para nos trazer, resultados bem fidedignos, que vai nos trazer muita segurança naquele trabalho que ele faz. Então, eu não sei, doutor, se o senhor prefere que eu faça todas as perguntas. Eu acho que tu então, pode... eu posso fazer aos pouquinhos. Tu pode fazer as perguntas que a gente ouve no cotidiano dos pacientes. Tá. Acho que o mais importante é o que o paciente quer saber. Né? Tá. Então... As dúvidas que ele tem, as inseguranças que ele tem, as questões que ele traz para nós na consulta privada, não identificando ninguém, é claro, mas trazendo a realidade. Eu vou fazer uma por uma, tá? Não vou fazer todas de uma vez só, e aí a gente vai conversando e vai discutindo uma por uma. Não são muitas. Vamos fazer um diálogo. E a gente vai indo aos pouquinhos, tá? A primeira pergunta, que por incrível que pareça, também cai na nutrição, na hora da primeira consulta, depois que eles fazem a triagem com vocês, eles querem saber muito de resultados da cirurgia, né? Que resultados, o que melhora, qual é o percentual de emagrecimento que acontece, eles têm muita dúvida, assim, se ainda vale a pena, se é o melhor resultado que com o emagrecimento normal de uma dieta. Eles têm ainda essa dúvida quando chegam também na consulta da nutrição. Os resultados a gente não costuma falar só sobre os resultados bons. A gente tem que, quando esclarece o paciente, a gente tem que ser honesto, e a nossa experiência de 22 anos permite ter dados dos pacientes operados, são milhares de pacientes operados, nós temos banco de dados, nós temos análise estatística desses casos todos, que nos permite informar o paciente com correção e com adequação. O que eu digo que é correção e adequação? É dizer o que é a experiência, é dizer que 85% dos casos que nós operamos têm bom resultado a médio e longo prazo. Curto prazo, 2 anos, todos têm. Mas a médio, 5 anos, e longo, 10 e 20 anos, bom, aí são outras coisas que tem que se considerar. Então, 85% de resultados bons significa a manutenção do peso, significa a manutenção da nutrição e, principalmente, manutenção da qualidade de vida, que é alguma coisa que, certamente, praticamente todos os pacientes, apesar de não terem um resultado tão bom, acham que a vida tá boa. Tá? Bom, e 15% de casos que são aqueles que não são tão bons resultados. Os que reengordam, os que voltam doenças, enfim, e que até tem desfechos desagradáveis que podem ocorrer também em número mínimo, mas pode. Então, bom resultado depende de acompanhamento. Resultado que não é tão bom depende de não ter acompanhamento. E a proposta sempre é, a partir de 2 anos, ter um acompanhamento completo anual. E isso é um check-up anual, como qualquer pessoa faz hoje em dia. Então, isto é critério. Sim. Então, digamos que os resultados da cirurgia são superiores a um resultado de um tratamento clínico mais conservador, multidisciplinar, em termos de qualidade de vida, pelo emagrecimento, melhor resultado das doenças, né? Bom, controle. Isso é uma coisa fundamental, porque resultado de peso é uma coisa, resultado de doença é outro e é muito superior. Os resultados de peso giram em torno de 80% de controle do excesso de peso. Os resultados de doença são remissão do diabetes, em grande parte, remissão dos colesteróis e triglicídios alterados, remissão da hipertensão, remissão da apneia do sono. Isso, claro, não é 100%, mas gira em torno de 90%, 97%, 88%. Então, é muito acima de 80%, que é o resultado do peso.
Então, as pessoas que conseguem a longo prazo manter isso, isso é excelente em termos de qualidade de vida e excelente em termos de durabilidade da vida. A pessoa aumenta, se a pessoa aos 40 anos tem controle de doença metabólica, ela tem, hoje, pela medicina moderna, 3 vezes mais tempo de vida. Projetaria 120 anos. Claro que isso aí nós não temos ainda experimentado, porque essas pessoas que estão sendo operadas nos últimos 20 anos, alguns já chegaram a 80 anos, mas ninguém chegou a 100. Mas a projeção é essa, né? Sim. E falando ainda, doutor Motim, em resultados, existe diferença se o paciente faz, por exemplo, o bypass tradicional ou a cirurgia metabólica, que a gente sabe que tem uma anatomia um pouquinho diferente, né, na alça do intestino? Os resultados são diferentes ou é igual, assim, em relação à perda de peso e melhora das doenças? O poder da cirurgia metabólica, ela visa mais, não tanto peso, ela visa mais doença. Então, é um bypass hoje que é considerado bypass metabólico. O bypass tradicional tem algumas métricas que, por exemplo, o intestino, que é a parte que produz bile ali, suco pancreático, ele tem 60, 50 centímetros. E a parte que recebe alimento e depois emenda com essa parte tem em torno de 100 a 150 centímetros. Isso é o bypass mais próximo do tradicional. O bypass metabólico já tem, naquela parte do intestino que recebe bile e suco pancreático, tem quase 1 metro, tem 100 centímetros, 110 centímetros, e o outro tem 1,5 metro. Então, é um bypass mais poderoso. Bom, a esse não se compara a nenhum outro. Claro que depois tem as cirurgias com grande desvio, como o Duodenal Switch, que são muito mais poderosas, mas desnutrem muito mais. Esse bypass, embora maior, mais com intestino mais desviado, ele é um bypass ainda que desnutre pouco, perto dos outros que são grandes desvios. E depois tem o sleeve, que é uma cirurgia menos metabólica. E ela também tem um perfil de perda de peso menor. Enquanto o bypass projeta 80%, o sleeve projeta 60%, 65%. As diferenças não são muito grandes, mas assim, qual é o critério de escolha? Que é uma coisa que muita gente pergunta. Hoje mesmo me perguntou um paciente, como é que vocês decidem? Olha, nós decidimos por um critério básico. Quando a pessoa tem mais doença metabólica, ela tende a ir para o bypass. Quando a pessoa tem menos doença metabólica, ela tende a ir para o sleeve. Mas, no fim da conta, apesar de a gente explicar tudo isso, quem vai decidir isso é o paciente junto com a gente. Se o paciente, a gente, olha, digo para o paciente, o sleeve parece estar liberado para ti. Mas, não, mas eu quero bypass. Ou então, ao contrário. O bypass é aquilo que melhor está indicado para ti. Não, mas eu quero sleeve. Bom, aí te explica como é que é a técnica e vai se fazer o sleeve. Quem participa da decisão é o paciente. E as diferenças básicas são essas. Sim. Eu acho que também vale a pena a gente falar que é uma questão que vem bastante no consultório. Falar de desvio de intestino, muitos entendem que é aquela cirurgia que faz e vai no banheiro, né, doutor Motim? Não é essa cirurgia, eles têm muito medo, e às vezes eles têm vergonha de perguntar para o cirurgião e acabam perguntando para a Nutri. Mas não é aquela cirurgia que eu vou toda hora no banheiro, vou comer, vou no banheiro, né? Essa questão, ela no bypass não ocorre. Raramente nós temos diarreia no bypass, né? A questão é esse Duodenal Switch, os grandes desvios, que aí é desviar o intestino, 85% do intestino. Nós estamos falando de desviar 1/3 do intestino no máximo, não é o 85%. Esse sim, tem que comer e estar no banheiro ou bem perto do banheiro. O bypass, inclusive, tem um fator oposto à diarreia e às fezes moles. Existe uma mudança o próprio desvio intestinal que faz o intestino funcionar mais lentamente. Então, a tendência do bypass não é diarreia, é constipação. Aí que vocês, às vezes, entram com coquetel laxativo, com fibras e com coisa para melhorar o hábito intestinal, porque ele está mais constipado. O bypass tende a constipação, não tende a diarreia. Não? Não, com certeza. Outra pergunta bastante importante, nós já vamos para um lado um pouquinho mais chatinho, mas acho que é importante falar, que é em relação ao lado bom, mas ao lado ruim também. A gente falou a parte boa, da perda de peso, da melhora das doenças, melhora na qualidade de vida, toda a questão do lado positivo. Se a gente falar um pouquinho do lado mais chatinho, o lado mais difícil de falar, que são as complicações, que eu acho que é importante, riscos,
né? E, infelizmente, a morte. Eu acho que isso a gente tem que trazer também, Isso né? é E muito precisa falar importante e os pacientes têm muito medo disso e expressam isso. Quando a gente ouve falar nas coisas que não são tão boas, como teve um programa de televisão que falou há pouco, na verdade, aquele programa falou a realidade, ele não falou nenhuma mentira, ele falou nos maus resultados, ele falou naqueles 15%, mas até eu sugeri numa fala que eu fiz anteriormente que deveriam ter um programa sobre os bons resultados, porque a maioria é bom resultado. E perto do tratamento clínico, que é com comprimidos, com hormônios, com drogas que são inibidoras do apetite e aumentam, diminuem a fome, tudo isso aí é de 5 a 10% de resultado. A cirurgia bariátrica é 85% de resultado. Então, é muito superior. Ainda é aquela opção de tratamento de ferramenta que tem o melhor resultado, é a cirurgia bariátrica. Mas quando se fala naquelas coisas que não são tão boas, nós estamos falando naquilo que se falou inicialmente, no reganho de peso, que é possível, a pessoa que faz acompanhamento dificilmente tem, a pessoa que faz a boa reeducação alimentar, mudança de hábito real, não tem reganho de peso, a pessoa que mantém o seu peso equilibrado, com uma boa composição corporal e uma boa nutrição, ela tem a tendência a ter a remissão das doenças metabólicas que ela, porventura, tem antes de operar, mas aquelas pessoas que não fazem, aquelas pessoas que, porventura, têm alguma ação que é danificadora da cirurgia, por exemplo, uma pessoa no pós-operatório imediato, nos primeiros 10 dias, toma um copão cheio d'água de súbito, a tendência dela ser um deslize ou bypass é romper a cirurgia. Isso é grave da peritonite, e as mortalidades estão ligadas a esse tipo de destempero da pessoa, que ela não tem o controle. Por isso que a parte de avaliação emocional, psicologia, psiquiatria é fundamental para liberar uma pessoa para ser operada. Então, o risco existe? Claro que existe. Os riscos de vida, eles giram em torno de 0,2%, que é um risco muito pequeno. É mais arriscado hoje andar na rua, é mais arriscado hoje andar de carro do que ter uma cirurgia bariátrica. A gente compara quase que sendo um risco de andar de avião, que é muito baixo. Agora, tem risco de complicações, de ter fístulas, de ter tromboses? Claro que tem. É um risco de 1 para 200. Ou seja, cada 100, 200 pessoas que tem, pode ter uma fístula ou uma trombose. O importante não é não ter ou ter. O importante é o paciente saber, orientado, que está na última consulta com o cirurgião, de como é que tem que se conduzir para uma eventual suspeita disso. Tem que ter uma equipe de apoio, tem que ter plantão que vá atender e tem que atender a pessoa nas primeiras horas. O que faz? Vai lá, arruma, se tem problema, bota um dreno, está resolvido. Então, dificilmente as pessoas morrem por fístula. Então, o risco de vida é muito baixo. O risco de complicação é um pouquinho mais alto, mas também é muito baixo. Agora, os outros são riscos esses que nós estamos falando, de reganho de peso, de desnutrição, até por falta de acompanhamento. Mas risco existe. Se alguém me disser que andando de avião nunca vou cair, eu vou dizer que não tem risco nenhum, né? Mas expressa o que dizer que não tem risco e bater no ombro do paciente e dizer, pode deixar que não vai ter nenhum problema. Expressa a falta de experiência, expressa pelo poucos casos operados. Nós temos milhares, nós sabemos que isso é verdade, nós não podemos mentir para o paciente, tem que dizer a verdade, tem que dizer que ele está entrando num tratamento que tem seu risco. Agora, falando em risco, a gente tem 2 riscos. Ser obeso tem um risco de 2,5% de chance de morte anual, e operar tem 0,2%. Tá? Ser obeso, mas tendo uma comorbidade, gordura no fígado, hipertensão, qualquer outra coisa a mais, vai para 5% de chance de morte anual. Então, o risco maior, nós estamos vendo claramente em ficar obeso, né? E não em tratar. Sabendo cuidar das coisas, simplesmente, esses riscos podem até acontecer, mas a gente sabe lidar com eles e sabe manter a pessoa viva sem problemas. Eu acho que vale a pena lembrar também que nós somos uma equipe multidisciplinar. Todo paciente que é operado vai ter os nossos contatos e vai ser alertado sobre qualquer sinal e sintoma diferente do normal, para onde ligar e o que fazer. Então, nós não simplesmente operamos o paciente e diz, vai embora, te vira, te cuida sozinho. Não. Esse paciente é levado, a gente até brinca pela mão, né? Principalmente nessa primeira semana, 10 dias, que é onde as complicações mais graves e chatinhas acontecem, né? Que a gente precisa talvez intervir. Então, é um cuidado que está sendo
sempre monitorar. Nossos pacientes têm uma rede de apoio, não só pelas mídias, mas tem rede de apoio no sentido de ter telefone da enfermeira, WhatsApp da enfermeira, WhatsApp do cirurgião que opera. A primeira coisa que faço uma paciente que vem na primeira consulta, eu dou meu WhatsApp. Ela pode entrar em contato, a hora que quiser, o paciente pode entrar em contato. Vocês dão o WhatsApp do paciente, tem o WhatsApp da clínica, do consultório, da enfim, tem uma rede de apoio, e toda disponível. Então, qualquer problema que haja, a coisa mais fácil de fazer é entrar em contato com a gente, que a gente está disponível para atender. Então, isso é um grupo organizado. Eu vejo aí, não desmerecendo os jovens que são recém-formados, mas eles têm qualificação, mas não têm experiência, obviamente, que uma pessoa, um cirurgião com uma nutricionista, com uma psicóloga e um clínico faz um grupo, né? É uma rede de apoio muito pequena. Nossa rede de apoio tem 35 pessoas. Então, é uma rede grande. Mas por que nós temos uma rede grande? Porque nós temos milhares de pacientes para cuidar. E isso vem, ao longo do tempo, crescendo. E a equipe vem crescendo. Nós começamos lá atrás, há 22 anos, com 6 pessoas. Hoje temos 35. E cada ano que passa, aumenta os pacientes, a gente tem que, quem sabe, incorporar um novo recurso. Agora mesmo vamos incorporar dentistas, vamos incorporar um novo psiquiatra. Sempre estamos incorporando recursos para fornecer um bom atendimento para os pacientes. Eu acho também importante, falando na sua experiência, né, nesses 22 anos, acho importante trazer... Também estou um pouquinho antiga aqui na equipe, desde 2000. Tu é a segunda nutricionista, ou a terceira, né? Né? Então, eu também posso dizer um detalhe que eu sempre ouvi, que eu acho importante nós falarmos para as pessoas que estão nos ouvindo, para futuros pacientes ou até os nossos pacientes antigos, que as nossas maiores, falando em morte, que eu acho que é isso que se tem bastante medo, o senhor pode me corrigir, mas as nossas mortes não foram a maior parte associada à cirurgia, né, doutor Motim? Sim, é o comportamento, a cabeça, Dos poucos desfechos fatais que nós tivemos, 50% deles foram por conduta, foram por mau uso do usuário. O paciente fez alguma coisa que motivou o rompimento ou alguma coisa. Algumas poucas coisas foram falha de grampo, sutura, mas assim, embolia nós não temos há mais de 15 anos pela profilaxia que se faz. Então, hoje é um procedimento muito seguro, né? O procedimento bariátrico é tão seguro quanto de retirar uma vesícula. Aliás, eu diria que é mais seguro ainda. Então, realmente, nós alcançamos níveis de segurança muito grandes. Então, não tenham medo. Não tenham medo porque se sabe lidar, se sabe cuidar, inclusive na própria situação de complicação nós sabemos lidar. Para perder um paciente hoje em dia é uma situação muito rara. E infelizmente, ocorre, né? Quem tem um grande número de pacientes, vai chegar um dia que vai acontecer e nós temos, os pacientes são lembrados, nós temos, assim, nos solidarizamos com quem teve a perda e nós mesmos sentimos uma perda em nós. Mas são raros, graças a Deus, é pouca gente, pouquíssima, eu diria. Então, não tenho medo, tem recurso, tem controle e o risco maior está na doença. Sim, e outra questão importante, assim, que eles perguntam bastante até conosco na nutrição, eles chamam de romper ponto, que seria a famosa fístula, né? Eu acho que é muita procura na internet, informações que muitas vezes não são verdadeiras, e eles têm o medo dessa fístula, né? Então, talvez outro motivo ser uma complicação que traz mais medo. Falar um pouquinho, né, da fístula, se isso é uma coisa também do organismo, a não ser o paciente que força a barra na hora da alimentação, na hora da ingestão de líquidos, ou se pode ser do organismo, se rejeita. Tem coisas, a fístula é complexa, a explicação da fístula, mas ela existe. O que é? É o vazamento. Um vazamento nas costuras. No bypass nós temos 2 pequenas costuras, no sleeve nós temos uma grande costura, né, que é bem maior que o bypass. Então, isso pode, em algum momento, ter uma falha. Isso ocorre até aos 10 primeiros dias, no sleeve pode ir até a 15, mas quando existe esse vazamento, existe um sinal. O importante é o paciente estar consciente do sinal. É que nem andar de carro. Pode furar o pneu, a gente tem que ensinar o paciente a trocar o pneu. Quando furou, ele sabe que furou e a gente vai trocar, né? Então, esse vazamento aparece como dor no abdômen, dor na barriga, dor no abdômen. Isso acontece nesses primeiros dias e a gente alerta 100% das pessoas que, se acontecer isso,
O que tem que fazer? Entrar em contato com a gente e, se não conseguir o contato, tem vários veículos de contato, vem direto na emergência e vai chamar a equipe especializada. A gente vai lá olhar se é realmente aquilo que está acontecendo, vai olhar lá dentro e vai arrumar e botar um dreno e está resolvido. Isso é muito simples de resolver. Né? E isto tem que acontecer nas primeiras horas. Eu digo para o paciente, deu a dor, toma um remédio, passou uma hora, não passou a dor, entra em contato com a gente. E nós temos 6 horas, é um tempo bom de resolver. Por isso que quando a gente diz que opera a pessoa, porque a pessoa vai operar conosco, a gente diz, fique por perto de Porto Alegre nos primeiros 10 dias. Né? Nós temos gente operadas dos Estados Unidos, algumas pessoas operadas de fora do país, de outros países, de todo o território nacional, de todo o Rio Grande do Sul. A única prerrogativa de segurança é ficar por perto de nós agora por 10 dias. Agora tem um paciente que vai estar aqui em Gravataí, tem vários que estão em Gravataí. Outro vai estar um pouquinho mais longe, em Igrejinha, tem paciente de Igrejinha. Então, é fácil de vir. Uma hora está aqui dentro. Então, conversou conosco, uma hora está aqui dentro. Tá resolvido, não é problema. E a fístula é isso. Pode ser pelos grampinhos que falham, pode ser pela costura manual que existe ali, pode ser pela cicatrização do paciente. Por isso que é importante parar de fumar antes de operar, para ter uma boa cicatrização, ter um bom estado nutricional, para não ter problemas que vão afetar essa cicatrização. Então, a fístula é isso, é vazamento. Tem como saber quando vaza? Tem. Tem como resolver? Tem também. Então, é isso. Tá. E se a gente for falar também em questão das complicações a longo prazo, aquelas que acontecem depois, doutor Motim, também perguntam bastante, eu estou com 2 anos, 2 anos e meio em diante operado, o que pode acontecer? Nós temos pessoas com 22 anos. O que pode acontecer ali dentro, né? Esses dias veio o ano passado veio uma paciente aqui que foi a segunda que eu operei. Veio com uma complicação de longo prazo. O que ela tinha feito? Ela tinha comido uma comida que era mais fibrosa sem mastigar direito. Esqueceu, né? Comeu rápido, não mastigou, trancou. Veio aqui trancada com uma obstrução, com uma bucha ali embaixo. Fizemos a endoscopia, tiramos e eu disse para ela, brincando depois, tu não aprendeu ainda, fulana? Ela disse, pois é, doutor, esqueci. Isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer técnica, né? Com a desnutrição pode acontecer em qualquer técnica, pelo bypass, pelo desvio e pelo sleeve, pelo esvaziamento rápido também acontece desnutrição. Desnutrição é uma coisa que pode acontecer em qualquer tempo, é só a pessoa comer errado, não comer uma comida nutritiva que é recomendada pela nutricionista, ou então esquecer ou não tomar as vitaminas porque acho que não precisa mais. Isso é muito comum no sleeve. Sleeve não dá desnutrição. Claro que dá, vocês tratam a desnutrição dos sleeve, né? Dos nossos, inclusive. Então, isto é uma coisa que tem que entender. São duas coisas que podem acontecer em qualquer momento. Suboclusões intestinais, pode acontecer em qualquer momento. Qualquer cirurgia de dentro da barriga pode gerar aderências. O sleeve não gera suboclusão porque não tem desvio intestinal. Gera sim, porque tem aderência. Pode gerar uma cesariana, pode gerar suboclusão. É o intestino ficar preso ali numa cicatriz interna e dá um trancamento da função intestinal. O bypass pode ter a tal da hérnia posterior do intestino, que é a hérnia de Petersen. Se fecha o orifício, geralmente se fecha de um jeito ou do outro, mas sempre se tenta fechar. Nas vias assim fechadas, eles podem abrir. O sleeve pode dar refluxo? Pode dar. Depois de 8 anos, tem um percentual significativo de refluxo em sleeves, e aí o que a gente tem que fazer? Tratar o refluxo, e se ele não consegue ser tratado, a gente tem que transformar o sleeve num bypass. A gente transforma. Agora mesmo vou fazer, acho que a semana que vem, uma pessoa transformar o sleeve num bypass porque está com refluxo que não consegue tratar. Está com cicatriz no esôfago, tá difícil da pessoa sobreviver, mesmo com o remédio não está funcionando, vamos transformar num bypass para resolver o refluxo. Então, são complicações de modo geral, que estão reunidas um conjunto de coisas que é reganho de peso, desnutrição, eventual oclusão intestinal, refluxo. Então, são coisas que podem estar na lista aí, tem outros detalhes menores, mas assim, o principal, no longo prazo, quem tem o peso controlado e o corpo bem desenvolvido e boa nutrição é não ter mais doenças, ou ter doenças controladas. E, às vezes, o cálculo na vesícula, né, doutor Motim? O cálculo na vesícula ele não chama complicação, a gente chama efeito colateral. Efeito colateral. Hoje mesmo eu fiz uma gravação, porque o emagrecimento rápido
mais rápido ou menos rápido, gera mais ou menos cálculo na vesícula. Em média, 30% das pessoas têm cálculo em vesícula. Hoje mesmo eu fiz uma gravação de um paciente que eu estava com ele na mesa para tirar a vesícula dele, porque tinha cálculos pequenininhos que são arriscados, porque podem dar pancreatite. Isso é efeito colateral, né? Está dentro da técnica, vai acontecer. Uhum. E esses dias, na verdade, semana passada, uma paciente me perguntou se tira a vesícula, se tem cálculo junto com a cirurgia, ou se tira antes. Quando a pessoa tem cálculos com sintomas, a gente tira antes. Uhum. Por que a gente tira antes e não tira junto? Porque se tem um 0,2 de risco na cirurgia bariátrica, tem um 0,2 na colestectomia, né, na vesícula. Aí eu vou ter, numa cirurgia 0,4, eu vou ter quase 0,5% de risco. Eu não vou aumentar risco, eu vou diminuir risco. A gente costuma, tem gente que faz junto, a gente costuma fazer separado. Tá? E se não tem sintoma, a gente opera, faz a bariátrica e tira depois a vesícula. E se a vesícula não tem nada, mas depois aparece com cálculo, tira depois também. A gente sempre tenta separar as cirurgias. E se for retirada antes, quanto tempo depois a pessoa pode fazer a bariátrica? 30 dias. 30 dias. 30 dias. Sim, é uma pergunta, eu já tive 2 vezes essa pergunta, eu não soube responder, conversa com o teu cirurgião, porque isso é ele que vai definir. 30 dias é o tempo de recuperação completa para uma cirurgia laparoscópica, né? Uhum. Se é uma cirurgia aberta, é diferente, mas hoje em dia não se faz cirurgia aberta, é praticamente tudo laparoscópico. Sim. Né? E dentro de toda essa seus 22 anos assim de experiência, essa parte de pesquisa que nós atuamos bastante, fazemos mestrados, doutorados, né, especializações, trabalhos com os residentes, acho que nós temos sempre uma equipe grande de pesquisa aqui. O que o senhor vê, se nós formos pensar num futuro, se o senhor vê que tem como melhorar essa cirurgia, em relação a resultados? Eu vou ser bem honesto. Uhum. E eu vou falar contra a cirurgia. Tá. Porque eu dei uma aula agora há pouco e tive uma aula na minha disciplina de pós-graduação, que é uma disciplina que já tem anos de existência, sobre isso, sobre o futuro do tratamento da obesidade. Nós estamos falando em tratamento da obesidade. Porque a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos da obesidade. Hoje é o mais poderoso. Sim. Mas certamente nós vamos ter um futuro, talvez daqui a 2 décadas, 3 décadas, não sei quanto tempo no futuro, mas já existem pesquisas apontando para novos tratamentos, inclusive com mudança de flora intestinal, que é a fronteira nova que tem pela frente. Que tu conseguindo mudar a tua flora intestinal, tu consegue mudar doenças, tu consegue mudar obesidade, diabetes, tu consegue mudar autismo, que é uma coisa super nova, está se ligando a flora intestinal ao autismo. Então, são coisas assim que estão na fronteira da pesquisa e estão para um futuro. Eu, certamente, eu acho que eu não vou viver isso aí. Quem vai viver é tu e os cirurgiões que estão com em torno de 40 anos hoje em dia. Isso aí é para 40, 50 anos no futuro. Mas tem essas novas alternativas. Tem novas cirurgias também. Tem cirurgias que estão sendo desenvolvidas, mas são cirurgias a nível de pesquisa ainda. Algumas estão sendo feitas no Brasil, fora do Brasil. Nós, como damos para o paciente, nós oferecemos para o paciente tratamentos rigorosamente dentro do conceito de aprovação completa do Ministério da Saúde, do Conselho Federal, com as cirurgias aprovadas no Brasil. Nós até temos essas cirurgias em nível de protocolo de pesquisa, mas nós não fazemos aquilo que não está completamente aprovada, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Conselho Federal, e é isso nosso norte. Nosso norte é usar para o paciente aquilo que está consolidado. Então, não é usar experiências. E quando eu falo muito com os meus pacientes em relação a mudanças de hábitos, para a cirurgia funcionar, né, se não tem como reganhar o peso e até ficar com mais peso do que o início da cirurgia, eu falo uma frase que o senhor pode me corrigir se eu posso falar isso ainda ou não falo mais, tá? Que a frase é a seguinte: por enquanto, né, eu sempre digo, a cirurgia bariátrica, ela é a última alternativa que a medicina está oferecendo
para baixar peso e melhorar a qualidade de vida, a remissão de doenças. Eu posso continuar dizendo isso, Pode então? continuar, porque é a última e ainda é a melhor. Tá, então tá, né? Eu sei, né? Por isso que eu Não tem outra coisa, por enquanto, melhor que a cirurgia bariátrica. Não, perfeito. Por isso que eu entrei na questão das nossas pesquisas, né? Nesse tempo todo que a gente tem feito para saber se, né, eu falo diferente a Nós já frase. temos pesquisa mostrando que a alteração de flora pode ser feita. Pesquisa do nosso grupo. E é bem Sim, interessante. eu lembro disso, sim. Né? Eu encerrei com as perguntas que eu tenho aqui, que foram que os pacientes mais trazem. Não sei se o senhor quer colocar mais alguma coisa. Eu acho que nós podemos, numa outra oportunidade, Raquel, aproveitando essa forma de falar com os pacientes, criar essa entrevista pelo Zoom, ter o link do YouTube que vai estar nas nossas mídias para as pessoas assistirem, nós podemos ter um passo adiante, depois fazer outras conversas dessas, assim, mostrando técnicas, mostrando o que cada uma faz, mostrando detalhes, e aí adiante nisso, né? Falando especificamente sobre algumas coisas e principalmente os pacientes nos mandando perguntas. Esse link vai estar gravado hoje ainda pelo YouTube para a gente pôr nas nossas mídias e os pacientes podem entrar em contato pelos nossos contratos normais, pelas nossas mídias, mandar as perguntas e nós vamos começar a fazer as respostas dessa forma, que é uma forma mais interativa. Agora já posso anunciar que sábado às 10 horas da manhã nós vamos ter a nossa reunião geral, que vai ser feito pela plataforma Zoom e que às 10 horas vai estar aberta a plataforma, que um de nós vai estar falando e os outros todos participando para atender os pacientes que vão estar entrando e fazendo as suas perguntas, que é uma forma interativa da gente participar dos pacientes uma vez por mês. Então, boa noite para ti, muito obrigado pelas perguntas. Obrigada, E foi muito boa a conversa, tá bom? Então, até a próxima. Até a próxima, tchau. Tchau.